uma época, ainda na ditadura, final da ditadura, nós não tínhamos muitas possibilidades, né? A gente seguia normas, regras que eram impostas naquela época. Éramos poucos terapeutas ocupacionais, éramos poucos profissionais no Rio Grande do Sul. E nós pensamos, nós as terapeutas ocupacionais, pensamos que assim, queríamos montar uma chapa com outra perspectiva, né? Que a gente chamasse pessoas legais, pessoas mais modernas, uma visão mais ampliada, mais complexa do sistema. Éramos todas professoras da faculdade, montamos essa chapa e convidamos fisioterapeutas que a gente considerava pessoas com uma visão mais ampliada do mundo. Claro que com todos os contras, não foi nem prós, contras, né? Eu era mulher, eu não sou loura, né? Posso ser considerada negra, nordestina e terapeuta ocupacional. A gestão foi de 86 a 88 e nessa gestão eu acho que o legado foi a inclusão de profissionais dentro do conselho. As pessoas participavam, nós tínhamos uma visão para além, né, da gestão. A gente nem recebia nada, né? Nós éramos tão pobres naquele conselho que a gente recebeu um conselho sem dinheiro, a gente recebeu só os processos e uma máquina de datilografia. Foi a história. Nós morávamos em uma sala emprestada da faculdade. Nós tínhamos uma população de profissionais com alguns vícios. Não existe a pessoa auxiliar de fisioterapia, de terapia ocupacional, mas era uma prática comum no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. A gente trabalhava pelo bem da profissão, a gente queria que aqueles vícios que vinham terminassem. Era isso que a gente queria. E a gente trabalhou pela profissão, né, sem pensar na questão do poder. Nós iniciamos, na realidade, né, um movimento. Na época existia assim, o CREFITO 1, que era de Recife, CREFITO 2, que era Rio de Janeiro, e CREFITO 3, que era São Paulo. Eu sou paulista, mas eu morava aqui, eu pertencia ao CREFITO 3. E várias situações aconteciam, assim, né, de a gente não ter acesso. E nós éramos um grupo de professores do IPA na época, né, mais mulheres do que homens, né, a chapa tinha muita mulher. Eu, na época, era professora, chefe de departamento, e nós começamos a nos reunir e nós resolvemos fazer uma chapa para concorrer a essa eleição e ganhamos. Então, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que teve uma terapeuta ocupacional, como que foi a Tereza Baraúna, e eu como vice-presidente, daí tinha um secretário e, né, a diretoria ali. A continuidade foi tranquila, entende? Não teve nenhuma situação assim, eu não concordava com a presidente e eu ia fazer uma outra situação. Nós éramos 4 pessoas na diretoria de uma forma bem coesa, assim, bem tranquila. Não tinha essa situação, eu sou o presidente, eu vou mandar, eu sou o vice-presidente. Então, assim, eu como vice-presidente, Tereza Baraúna, nada nós fazíamos, ela tomava providência e eu só ia ficar sabendo uma reunião, por exemplo. A gente acreditava muito na época, assim, olha, que as coisas tinham que ser partidárias ali, da mesma situação. Até porque assim, não tinha dinheiro para nada, não tinha assim, eu quero ir porque eu vou... Né? Não, era uma situação que se fazia por amor mesmo, entende? Se fazia nas horas vagas, se fazia nos finais de semana, se fazia à noite, se viajava com recursos próprios. Então, a continuidade foi tranquila. A gente lidou com situações muito básicas. Então, assim, bom, da gente não ter sequer um telefone, né, e a gente deixar uma sede, deixar as coisas organizadas. Nós não tínhamos toda essa tecnologia que tem hoje, então assim, tudo era feito manual e a gente conseguiu fazer. A gente implantou a fiscalização. Essa organização foi muito importante. Hoje, né, assim, passa de um para o outro e as coisas estão lá, os mesmos colaboradores estão lá, as mesmas coisas podem funcionar, né, só vai ter uma nova direção. Entre o período de 90
a 2002. Nós tivemos essa sequência de mandatos que, de fato, o ano de 1990 iniciou o segundo mandato do CREFIT 5. E a grande preocupação era continuar instalando o CREFIT 5 no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Foi uma coisa muito difícil. Primeiro, por falta de recursos, né? Porque a quantidade de profissionais que existiam nos dois estados era muito pequena. E os recursos vêm anuidades, né? Para poder implantar um sistema, por exemplo, administrativo adequado, instalação de computadores, né? Material de escritório. Esse foi o nosso primeiro intento na nossa primeira gestão. A parte administrativa e, ao mesmo tempo, criar um canal de comunicação entre o conselho e os profissionais. Nesse período, 1990, né, nós passávamos por uma série de reformulações na profissão, desde a questão do ensino e também da modernização, digamos assim, da modificação da formação do profissional. Porque, até então, a nossa formação era assim, voltada muito para um processo chamado reabilitação. E os profissionais começaram a entrar em outras áreas, né? A explorar outras áreas. Houve também, nesse período a nível de Brasil, uma investida muito grande no serviço público. Houve uma revolução, realmente, né, do fazer do fisioterapeuta. E aí nós conseguimos, né, aos poucos, mas com muito trabalho, nós conseguimos entrar em espaços os quais até por nós era desconhecido, mas que a gente enxergava alguma coisa lá. Bom, durante esse período, né, na nossa primeira gestão, nós nos preocupávamos muito com a parte da administração, porque não tem como você funcionar a máquina, né, sem ter a estrutura para tal. Então, a ideia era modernizar. Na época se falava muito, já era computador, era fax, essa coisa, máquina de escrever, elétrica, nós não tínhamos nada disso. Paralelo a isso, obviamente que o papel principal do Conselho é a fiscalização do exercício profissional. Então, contratação de fiscal, né, a aquisição de viaturas. Na época nós tínhamos uma única viatura e um único fiscal. Então você imagina a extensão territorial que tem isso aqui, em que pese que na época eram poucos os fisioterapeutas que existiam nos dois estados, mas ao mesmo tempo existiam muitas pessoas leigas que atuavam no campo da fisioterapia de forma ilegal. Então vamos falar quem que é o fisioterapeuta, vamos comprar espaço nos jornais, né, mostrando o que nós fazemos. Nós não precisamos falar quem não é formado não faz isso. Eu acho que o nosso fazer já vai ser um grande diferencial. Nós criamos um boletim, não era nem jornal, porque era uma coisa muito simples, né, mas que a gente já fazia chegar esse material aos profissionais, tanto do Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Então, eu fazia questão da gente ter, na época, né, as possibilidades de uma jornalista, e acompanhava o presidente ou algum conselheiro em evento. Acho que a comunicação, primeiro, é um grande feito, que é a gente... Depois, sempre investindo na fiscalização. Essa questão da fiscalização também ela foi muito forte nessa nossa gestão, porque nós fazíamos com que o profissional entendesse que o fiscal ele não é um elemento punidor, né? Ele é uma pessoa que vai até a clínica para orientar e, ao mesmo tempo, para ver se aquilo que a clínica está fazendo é compatível com o que diz a legislação. Diferentemente de que muitas pessoas possam pensar de que o conselho é para defender o fisioterapeuta ou o terapeuta profissional, o conselho não é para isso. O conselho é para assegurar à população a melhor qualidade da assistência. Como presidente do CREFITO, eu assumi a gestão em 2002. Fiquei o quadriênio 2002 a 2006 e depois me reelegi para o quadriênio 2006 a 2010. Anteriormente, eu havia sido diretora tesoureira na gestão do Dr. Fernando Prati ao longo das 3 gestões dele, então eu concluí, quando terminei o meu mandato em 2010, 20 anos de CREFITO. Uma das coisas que mais me deixavam empolgadas era lutar pela profissão e sempre com aquela questão de
de termos que assegurar aos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a sua autonomia profissional. Uma das principais objetivos durante a gestão era dar maior visibilidade aos fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais, poder divulgar a profissão. Porque o que a gente compreendeu logo no início da gestão? Ninguém sabia quem era fisioterapeuta. E terapeuta ocupacional, então, nem se fala, não sabiam nem o que era. E a partir disso, da gente ter verificado, que a gente começou a construir esses documentos, esses materiais, fazer esses eventos, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, para poder sensibilizar. No início da minha gestão, coincidiu o chamado PL do ato médico. Então, a minha gestão inicia bem quando é proposto o PL do ato médico. Eu acabei vivenciando tudo, desde o início até o fim, porque quando eu terminei a gestão como presidente, eu fui convidada pelo Conselho Federal para compor a comissão parlamentar. Então, eu fiquei vinculada às lutas das categorias de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, eu tive a oportunidade de continuar a luta do projeto de lei do ato médico. Então, foi um período de muitas lutas e de conquistas e de alegrias e de tristezas também, mas que valeram a pena ao longo de todo esse período. Muito eu cresci, muitas questões profissionais também e pessoais.